Westworld, episódio 7, temporada 4. Seguimos aqui rumo ao episódio final. Que pena, né? Porque eu vou perder alguns de vocês, mas espero que vocês continuem por aqui, tá? Esse episódio foi aquela loucura que a série consegue nos entregar muito bem quando ela quer, né? Vamos aos detalhes, mas antes, deixa eu só te pedir pra se inscrever nesse canal e também deixar um like. O like é de graça, me ajuda demais aqui a prosseguir com o trabalho. Em tempo, tenho que te pedir desculpas por alguns deslizes que eu tive na análise do episódio passado, tá? Teve, primeiro, a bizarrice de chamar o Caleb de Jacob o tempo inteiro e também de dizer que o filho da Charlotte era uma menina e não um menino. Não é esse o padrão de vídeo que eu quero entregar, peço desculpas e eu acredito que semana passada o cansaço me pegou de jeito, mas agora eu voltei da praia, tá tudo certinho. Mais uma vez, desculpas e agora sim, vamos ao episódio 7 com spoilers. Inicialmente eu pensava que o episódio estava sendo bem direto, até tuitei sobre isso, mas eu errei, tá? A ideia dele foi justamente balançar as estruturas do próprio Westworld e nos colocar numa equação muito difícil de decifrar. A dificuldade basicamente se dá, pois após a mistura do sublime, né, do sublime, com o real, que é uma das coisas sugeridas aqui bem devagarinho pelo episódio, principalmente quando o Bernard executa ali o seu plano, ele tá misturando os algoritmos, perceba. Após isso, nos cabe sim questionar veementemente até mesmo qualquer coisa que a gente está vendo. Cabe a gente questionar até mesmo se a equação em si existe. Não sei se você já tentou resolver um problema matemático aplicando uma fórmula a uma questão e, sem conseguir sucesso, algum tempo depois percebeu que não estava funcionando, mesmo que você estava aplicando a fórmula perfeitamente? Pois bem, quando isso acontece, geralmente o problema é a questão. E foi esse o sentimento que eu tive com esse episódio aqui. Fizemos diversas perguntas ao longo da temporada, diversas perguntas certas, inclusive, e chegamos também a conclusões igualmente assertivas, né? Tá claro aqui quem acompanha os vídeos. Mas não questionar a realidade do que víamos foi sim um vacilo. E isso estava exposto, um vacilo entre aspas, né? Digamos assim, porque a narrativa da temporada nos pedia pra viver daquele jeito que a gente estava vivendo. E ao mesmo tempo é um vacilo porque ela tava todo tempo perguntando: você já questionou a realidade? Você já questionou a realidade? Isso era mais pra gente do que pra eles. Começamos com Bernard e Maeve chegando àquela represa. Esse momento faz referência direta à primeira aparição do William barra anfitrião, o William anfitrião, vou chamar assim, justamente nessa quarta temporada, né? Ele desce do carro e ele vai indo lá comprar a represa. Bernard e Maeve agora estão também descendo de um carro, só que para tentar destruir a represa. Quando a cena vai avançando, já depois dos efeitos especiais parecerem estranhamente ruins, aparecem Bernard e a Quecheta conversando. E aí fica evidente que os efeitos estavam ruins, pois a cena que a gente estava vendo, assim como algumas outras, são simulações do Bernard de dentro do Sublime. E aqui nasce o sentimento de que realmente precisamos questionar qualquer coisa vista nesse episódio, inclusive em alguns episódios da temporada como um todo, porque a fotografia e a textura das cenas aqui desse episódio implicam vários mundos diferentes. Temos o CGI ruim, que já ficou bem claro ser uma simulação do Bernard. Temos uma lente mais fechada, mostrando os atores e as atrizes menos orgânicos. A Maeve tá estranhíssima, inclusive. A própria Cristina, quando acorda, ela tá dormindo com ar de preocupação, com a testa franzida. Ela também tá estranha. Parecem mais robóticos, né? Ou seja, sugere que estamos também em uma simulação. Temos um determinado momento, uma série mais direta, uma série mais feita na correria, mais reta, como se estivéssemos passando por fases de um jogo que um dia a gente já concluiu, ou seja, a gente está fazendo um speedrun de Westworld, né? Não há uma unidade estética nesse episódio e isso pode indicar que estamos diante de diversos mundos, diversos cenários. Quando a gente vai para Manhattan, nessa realidade aqui, não tem mais as propagandas. Afinal, um mundo dominado ali pelos anfitriões não precisa de propaganda, né? Só tem as florestinhas e tudo. E a Times Square, Manhattan como um todo, mas principalmente a Times Square, tem as diversas propagandas ali nos painéis. Enfim, falta unidade estética nesse episódio e, como eu disse, isso pode implicar que estamos diante de diversos mundos, diversas realidades. A própria Dolores passou pelo Caleb, aí ó, eu disse certo, viu? Passou pelo Caleb, direto assim, como quem não quer nada.
E isso se conecta mais à frente quando o Ted aponta que a Dolores não existe naquele mundo, o que justifica o fato de ela não ser atacada quando tá tudo em caos. Se você juntar isso ao tema da Maeve em voltar para sua filha e os repetidos diálogos que exprimem uma ideia de que o Bernard parece ter sequestrado a Maeve do Sublime, provavelmente Dolores esteja sendo acordada para ser uma chave para realizar, ou melhor, para salvar aquele mundo. Bernard pode até ter algumas chaves, mas convenhamos, ninguém melhor do que o Criador para definir, redefinir, corrigir ou extinguir a sua própria criação. Quem manda o dilúvio é Deus, não é uma criação sua. Charlotte é fruto de Dolores. Aquele mundo é fruto de Charlotte. Então, se A é igual a B, B é igual a C, A é igual a C. Logo, Dolores é a criadora daquele mundo de fato. Mas se a ideia do Bernard é essa, por que não só fazer como ele fez com a Maeve? Trazê-la do Sublime e pronto. Diferente da Maeve, a Dolores, ela teve diversas programações. Ela existiu de diversas maneiras, em diversas versões. Se eu fosse Bernard, é como se o Bernard estivesse fazendo um downgrade, né? Se eu fosse ele, o Bernard, eu traria aquela Dolores inicial. E a morte dele implica que ele parece realmente estar criando um antagonismo lá do começo da série, um antagonismo que um dia existiu para a Dolores, essa Dolores que estava em processo de acordar, que no caso é o verdadeiro Homem de Preto. Então ele precisa do antagonismo, por isso ele se deixa morrer, para que a verdadeira Dolores volte à ativa com a programação inicial, programação essa que ele conhece muito bem. O título do episódio fala muito sobre isso, tá? Metanoia, que é o título, em resumo, representa uma mudança de pensamento. De certa forma, essa mudança de pensamento tá acontecendo em diversos personagens de diversas maneiras diferentes. Temos a Charlotte querendo impor uma doutrina, impor as suas ideias, mas temos a Dolores, ou melhor, a Cristina passando por um processo de metanoia que a levará a ser a Dolores original, inclusive ela foi literalmente renascida em batismo na cena da banheira. Temos o Bernard parecendo fazer a mesma coisa com a Maeve e também a mesma coisa com o Homem de Preto, induzindo-o, como eu já falei, a ser o capataz que aquele mundo precisa para uma Dolores atuar com seus sentimentos primordiais. Temos também o Caleb surgindo ali, ou melhor, ressurgindo, e por aí vai. Temos o caso do próprio mundo estar passando por uma libertação ao ser misturado por Bernard com o Sublime, né? O que também deve levar o espectador, pelo menos o espectador mais atento, a também uma metanoia. E isso combina com a abertura da minha resenha. Temos que questionar a realidade de tudo, e a própria série já vinha antecipando isso, porém, creio, não devemos questionar a realidade para achar a verdadeira realidade. Ou seja, a pergunta é: e se aquela realidade múltipla, esfacelada, vista como o Bernard vê, aleatória, digamos assim, for a verdadeira realidade que temos que encarar dali por diante? O mundo liberto seria um mundo fluido, né? O Sublime, segundo o Akecheta, para qualquer pessoa, ele pode agir de uma maneira diferente. Estamos diante, então, da anarquia plena, uma realidade para cada pessoa, o que foi representado também no destino adotado pelo William. O William anfitrião conversa com a sua versão orgânica. A sua versão orgânica fala que no final só restarão as baratas. O William anfitrião o mata e depois o chama de barata. Ou ele não entendeu o recado, ou então ele entendeu até demais. Ele em si, o William anfitrião, é a verdadeira barata, porque é ele que tá perdurando. Isso se a gente olhar seco, se a gente olhar sem pensar muito, né? Só que é como se em cada um de nós existisse uma barata, existisse algo que fica mesmo quando nós morremos. Sendo assim, o William anfitrião, como aponta a sua versão orgânica, sempre foi ele, né? Nunca vai deixar de ser ele por essência. Por isso o orgânico é essa barata que o próprio William anfitrião diz: barata, antes de matá-lo. O jogo final proposto pelo Homem de Preto não é tão diferente do jogo inicial no qual o William era super viciado. É cada um por si, em busca do seu labirinto, em busca do seu ponto central, em busca do seu alicerce, ou como diria Nietzsche, em busca do seu Superman. E não entenda aqui Superman como o cara dos quadrinhos, tá? Mas sim como uma versão superior de si mesmo, a sua melhor versão. A Charlotte está querendo que as pessoas, inclusive, sejam seus Supermans aí. Percebe isso?
vá para as pessoas não, né, os anfitriões e tudo mais, transcendam para a sua melhor versão. Para ficar bem claro, tá esse exemplo aqui na vida real. Existe o PH que joga futebol, existe o PH que, sei lá, que joga RPG, que cozinha, existe o PH que dirige, existe o PH que agou essas plantinhas aqui, mas o Uberman, né, o Superman do PH, é esse que você tá vendo, pelo menos pra mim, tá? Não sei pra você, mas pelo menos pra mim, esse é o meu Superman. Essa é a minha melhor versão. Em vários outros cenários, eu sou um lixo de gente. Acredite. Esse conceito pode ser visto na música usada exatamente nesse episódio, The Man Who Sold the World, que foi composta inicialmente por David Bowie e lindamente regravada em acústico pelo Nirvana. Acho que é bem a terceira ou quarta música do Nirvana que tá por aqui, direto ou indiretamente do Nirvana, não me matem fãs do David Bowie. A música fala, segundo o próprio Bowie, dessa procura que fazemos dentro de nós mesmos. Essa pecinha que teoricamente quando a gente encaixa, Superman. O homem que vendeu o mundo pode pra muita gente ser Deus, como alguns já interpretaram essa música desse jeito, mas também pode ser algo do ponto de vista mais introspectivo. Pode ser a pessoa que se desapegou do mundo que queria, ou melhor, do mundo que diziam que era o seu destino, do mundo comum, do mundo trivial, dos caminhos que você parecia realmente acreditar que deveriam ser traçados sem quase nenhuma discussão, ou seja, você nasceu para isso, seja isso. Desse ponto de vista, vender o mundo é abrir mão do que se achava o certo para viver um novo certo. Ou seja, é abrir mão do que você faz para viver um novo caminho. É o título do episódio que eu já expliquei. A metanoia, né? É viver sob uma nova ideia. É a libertação de fato. Afinal, é uma ideia escolhida por si finalmente. Não pela sociedade, pelos outros, pelo sistema e por aí vai. Assim como William, Homem de Preto, foi liberto da Charlotte e de fato transcendeu, de fato encontrou a sua versão Superman, ele saiu matando tudo e a todos, porque talvez seja essa a melhor versão dele. A gente já viu até na série. Nessa caminhada também encontra-se a Dolores, né? Só que de outro jeito, usando outros métodos. A iluminação, a aceitação de uma ideia, às vezes basta vir de uma palavra, de um ensinamento, de um texto, de uma frase. Às vezes vem até de um dilema, né? O William ia deixar de existir. Seu mundo estava sendo vendido por outra pessoa. O seu mundo ia deixar de existir. Ele estava sendo controlado e seria vendido por Charlotte. Sendo assim, William tomou as rédeas e praticamente disse: não, se tiver de vender o mundo, serei eu, não você. A música do David Bowie, utilizada aqui, até fala, né? Que em um determinado momento ele canta: eu nunca perco o controle. E mais à frente ele muda pra: nós nunca perdemos o controle. Ou seja, se esse mundo foi construído a partir de uma Charlotte ou Dolores, que vivia na cabeça de todos, porque todos foram feitos à sua semelhança, que seja destruído por todos, e não só por um. Se for para perder o controle, que perca todo mundo. E então vem o caos proposto pelo último jogo do Homem de Preto. A visão de Charlotte para aquele mundo acabou. Ela achava que sem o mundo, os anfitriões finalmente aceitariam transcender, o que basicamente transcender, né, ficou explicado, é aceitar como são, né, como realmente eles são enquanto seres superiores, e não como cópias humanas. A Charlotte ia virar uma, como é que eu posso dizer, um totem disso, para impor ou ajudar os outros a também aceitarem um pouco disso. Só que a galera não tava mais aceitando porque eles estavam apegados demais àquele mundo. O William tem uma visão oposta disso, afinal ele é apegado demais à versão humana dele, né? Logo, ele acha que dá para encontrar esse Superman sendo humano, ou pelo menos aparentemente humano. Só precisa um pouco de caos para testar quem realmente são os fortes daquela realidade, independente de suas origens. De fato, o William não me parece se achar melhor do que os humanos como a Charlotte se acha. Não é à toa, ele deixa que o destino de cada um seja decidido a partir de quem fica e quem sai. O jogo final, então, é um Battle Royale. Em resumo, o Westworld volta para a estaca onde um homem vendia todo aquele mundo, todo aquele universo, toda aquela criação. Esse homem era real, foi um dia real, mas duvidava da realidade à sua frente, né? Eu estou falando de William, lá no comecinho. Ele duvidou a ponto de matar sua filha e a ponto de destruir a sua própria vida. Agora a realidade passou à sua frente e destruiu a si mesmo. E preso como um homem vitruviano, ou seja, aquele homem desenhado como perfeito, ele não podia fazer muita coisa, senão apreciar o que parecia ser a sua melhor versão, como eu estava dizendo, né? A sua melhor versão, quer queira, quer não, estava vendendo aquele mundo ao som da música de mesmo nome. E aqui entenda, eu jamais disse que a melhor versão de alguém é a melhor versão no sentido de bem e mal. Talvez, só talvez, a sua melhor versão seja terrível, ou melhor, seja terrível
aos olhos de algumas pessoas. Infelizmente, para você e para as pessoas.